Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar em esporte, o que se faz aqui de segunda a sextas-feiras. E na quinta-feira, como diz o meu neto, né, o Miguel, quando ele vê o carro do vô, ele fala assim, pois hoje é o dia do né? O homem que estava lá acompanhando de perto a Stock Car, estava também falar de Fórmula 1, que está aí bastante emocionante. O pessoal ao menos está tentando fazer emoções para que a gente possa acompanhar a Fórmula 1. E o nosso piloto aqui de Novo Hamburgo, na Indy, infelizmente ainda não conseguiu deslanchar, porque é uma coisa nova para ele. É um menino ainda, um jovem, mas que de repente ele vai se adaptar. Quando eu falei no né, é o homem das quintas-feiras, Del Moraes Júnior. Boa noite, tudo bem? Professor Valdir, o Delzinho, tudo bem? como chama? O Delzinho. Quem é que chama Boa noite, pessoal de casa. Delzinho. A Cida Medino que está nos acompanhando. Com certeza está nos acompanhando lá em Natal, né? Com certeza com um pouco já tem algumas imagens aí, alguma postagem. E aí, professor Valdir, se recuperando bem? Graças a Deus. Cheio de energia. Com energia, com alguns sustos, né? Quando o pessoal apresenta aí algumas contas de algum tratamento, né? A gente fica assim, preocupado. Cara. Nós, infelizmente, que não podemos contar que a vida toda, né? Pagamos o INSS, mas na hora que tu precisa, tu não tem, né? Então, tu te assusta com o preço do tratamento aí. E eu estou impressionado como nós temos gente doente no nosso país, na nossa região, na nossa cidade. Ontem estive no México e aí eu vi assim vários consultórios no lugar, muita gente mesmo, fiquei impressionado. Não sei se isso é da alimentação, se é do pouco cuidado que as pessoas têm, se o pessoal não faz previsão, né, ou não previne, mas infelizmente nós estamos aí, não só na política, aí com a roubalheira, com desvios, com uma série de outras coisas. Estamos doentes, o país está doente. Essa então tá lá, Curitiba está pedindo, pelo amor de Deus, as pessoas que foram para lá, estão defecando no meio da rua, nas praças, no centro, não estão usando mais nem banheiro. E a comunidade de Curitiba, do Paraná, está pedindo o apoio da Polícia Federal aí para algumas coisas que estão acontecendo lá. Então, isso é incrível, né? Não poderíamos ter um país assim, não é o país que nós queremos. Mas, como o nosso programa não vai falar de política, vai falar de esporte, muitas vezes as pessoas chamam, né? Todo o pessoal do esporte são os alienados. Eu trabalho já há 40 anos nisso, aí o pessoal o pessoal que lida com esporte são os alienados. E não é bem assim, a gente acompanha tudo muito de perto e a gente sabe o trabalho que esse pessoal faz. E tu sabe, tu foi já na quinta-feira, né, para Curitiba para acompanhar, sábado, domingo, e muitas vezes as pessoas não sabem nem, não tem nem lugar direito para dormir, uma cama boa e tudo, aquelas pessoas que têm que levantar cedo, vão dormir tarde, para poder trazer as informações para a comunidade, que olha bonitinho ali, daqui a pouquinho... Acho que é glamour, né? Daqui a pouquinho vai ser um glamour ali, você falando com o Rubinho, né? Tem trabalho, Valdino. Até, meus parabéns, até o Cuca. Temos uma imagem ali depois, que o Flamengo, né? queria o Cuca, mas o Cuca não aceitou porque está com um contrato com um canal de televisão, uma rede de televisão. Ele vai ser comentarista da Copa do Mundo. E a primeira vez que ele assistiu uma prova de automobilismo no autódromo, né? E aí nesse primeiro dia estava lá,
Delmora Júnior para poder Pegando pelo pescoço. O seu, como é que é? É Alexio, né? O nome dele? Exatamente. O popular Cuca, que foi um jogador que fez história jogando pelo Grêmio Futebol Porto Alegre. Foi um dos grandes goleadores do Grêmio, conquistou alguns títulos importantes. Nos anos 80, né? Ele não foi, o Cuca não foi tão feliz, Valdir, quando ele treinou o Grêmio em 2004, né? O Cuca ficou marcado por uma história, não sei se tu vai lembrar, o caso Berta. Lembro, Valdir. Berta lá, o caso teve 3 jogadores do Grêmio que ficaram presos lá. Uma história de uma menina lá. Exatamente. Que teve que o pessoal ir lá para poder tirar, né, eles lá da cadeia lá, ou liberarem eles para eles poderem viajar e voltar para o país. Então ficou marcado também o Cuca naquele caso. Eu me lembro do Cuca e não sei quem são os outros jogadores. Eram 3 jogadores. Não lembro, mas então, o que marcou mais foi o Cuca mesmo, né? Tá, mas vamos falar de coisa boa aí. Mas falando em Cuca, daí eu aproveitei que o Cuca estava por lá, gravei uma entrevista rápida com ele sobre justamente essa questão dele nunca ter assistido uma prova de carro no autódromo, né? Ele diz que gosta bastante de velocidade e tal. E ele foi o escolhido para entregar a premiação do Hero Push, que é aquela votação dos internautas no site da Stock Car, para presentear, vamos dizer assim, os pilotos com um push to pass, né? Um botão de ultrapassagem a mais para dar uma, o que é? Uma pimentada no tem, negócio. Na corrida lá, tem certos pontos da pista, vamos dar uma explicada, que o piloto pode apertar um botão. Na realidade... O que na Fórmula 1 é o abrir a asa, né? Exatamente. E aí, eles têm um número X, né? E tem algum ponto só que eles podem... Valdir está estudando, hein? Eu leio muito. Muito bom. Mas então, Valdir, na Stock não existe essa área de poder utilizar o botão de ultrapassagem. Mas ele tem um tempo, ele tem um delay, então tu utiliza numa volta, o tempo para que tu volte a utilizar ele novamente vai dar quase uma volta. Então isso aí é uma forma de dar uma... Que tu não vai poder usar ele mais de uma vez na volta. Na mesma volta, porque tu tem o tempo da utilização, né, que é o tempo que abre mais a borboleta, né, para maior combustão, vamos dizer assim, que é um período maior, e daí depois ele fica um tempo que dá quase uma volta para depois voltar a utilizar o botão de ultrapassagem. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada e isso acaba se tornando um jogo de estratégia, porque como existe um LED no painel, no para-brisa do carro, onde as outras equipes também podem acompanhar quem está utilizando ou não o botão de ultrapassagem, e acaba se tornando um jogo interessante. Porque... Uma coisa eu queria ainda, não estou bem esclarecido sobre isso. Se tem 2 pilotos, o de trás que vem, ele aciona o botão para poder passar, o da frente pode acionar na mesma hora para não ser ultrapassado? Ele tem um delay de 5 segundos, Valdir. 5 segundos no automobilismo é uma vida, né? Então, esse tempo de reação ele é complicado. Tu não consegue reagir na hora, assim. Tu tem que estar meio esperto para, dar o botão na mesma hora. Mas, Valdir, a gente tem também que na semana passada, na sexta-feira, o Daniel recebeu o pessoal do Campeonato Gaúcho de Superturismo, o pessoal que veio divulgar aqui, mandar um grande abraço para o Murilo, o Mura, que esquematizou toda essa participação do pessoal aqui. E a gente tem algumas imagens da prova que aconteceu agora no sábado, dia 7. Então, tá na mão aí, Pedrão? Tu no comando. Tarumã, o Campeonato Gaúcho de Superturismo. Aí, enquanto a gente passa essas imagens aí, essas imagens são do Mosqueta, agradecer para o Mosqueta também, que é um dos grandes cinegrafistas aí do automobilismo nacional, né, cara? Não dá para nem dizer que é do automobilismo gaúcho, porque eu encontro o Mosqueta em tudo que é autódromo pelo Brasil aí. E então, enquanto o Pedrão vai colocar esse vídeo que a gente recebeu com as imagens da prova do sábado, eu vou falar um pouco mais sobre o que aconteceu, enfim. Tarumã, então, já, né, para a largada do Campeonato Gaúcho de Superturismo, um grid recheado mesmo. E
altos pegas, né? O automobilismo gaúcho que tem dos melhores locutores do automobilismo nacional, já narrou diversas categorias. Então, Valdir, como eu estava dizendo, o seguinte, aconteceu então na tarde do sábado, 7 de abril, a primeira etapa da temporada de 2018 da categoria que tem o maior grid no Rio Grande do Sul. 37 carros, Valdir, aliados à corrida de 2 horas. O número 5 da equipe MC Tubarão, Campo Bom, foi o vencedor da tarde, o Carlinhos, que é o Andrade, parecido, né? Esse é teu conhecido, né? Sim, o tempo que ele corria de Goiás. Carlinhos é uma grande fera. E ele fiz vários programas aí, no tempo lá de conversa com o Carlinhos. Depois ele montou o projeto do Tubarão que ele naves, né? Não fazem carros de corrida, eles fazem naves. Então assim, Valdir, ganharam o primeiro lugar no pódio, foi bastante disputada a corrida, mas eles ainda lideraram boa parte, venceram e lideraram a prova durante boa parte do tempo. A gente pode ver aí que tem carros de diferentes categorias, eles correm todos juntos, mas o que acontece é uma divisão depois na classificação, né? Eles correm juntos, mas são categorias diferentes. Essa é a base. Essa é a famosa curva 1 de Tarumã. Isso aí, fazer com o pé embaixo é assim, ó. Pensa numa coisa gostosa de fazer mesmo, cara. Já estamos no horário do break já, Pedrão, é isso? Então assim, eu vou passar rapidinho então só como é que ficou a ordem de chegada, então, pelas categorias, enfim, né? Então a gente tem o Carlinhos e o Thiel Andrade com Fox número 5 na Força Livre, o Humberto Giacomello com Sonic número 17 na segunda colocação, o Celso Schiller com o Linha número 1, também o Celso com o Linha número 1, então o Leovaldo Petri com o Maverick 302, aquele carro muito interessante que aparece ali, um Mavericão totalmente, vamos dizer assim, modificado para correr mesmo, né, Valdir? Uhum. Ô Pedrão, temos e mais imagens. Como é que foi o nosso piloto, aquele que teve aqui na sexta-feira? Valdir, teve aqui quem veio com o Daniel foi... agora faltou o nome dele, o Valdir. Me perdoa. Eu tenho a foto aqui, mas não tenho o nome do faltou, rapaz. Agora eu vou ter que achar o nome dele aqui, vou achar ele no grid aqui, eu já acerto, já passo o nome dele certinho. Muito bem, mas enquanto tu não acerta, a gente tem... nós vamos aos nossos apoiadores, né? Porque senão nós não vamos estar mais aqui se a gente não rodar aí as mensagens. Pedro, vamos rodar a mensagem dos nossos apoiadores.